Graça e paz, queridos. Estamos aqui para ministrar mais uma palavra de Deus para o teu coração. Mas antes eu quero te pedir, você que não é inscrito ainda, que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação, se não dá o seu like e, se possível, deixa Deus te usar para compartilhar essa mensagem com outras pessoas, porque eu sei que Deus pode abençoar através de um simples gesto seu. A palavra de Deus hoje se encontra em João capítulo 14, versículo 12, 13 e 14, que diz assim: Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Querido, Jesus, quando veio na terra e se fez homem entre nós, ele viveu 100% uma vida humana. Embora nunca deixasse de ser Deus, a sua vivência entre nós foi uma vivência na condição de homem. É isso que o autor de Hebreus diz, que ele sofreu as mesmas tentações humanas, e ele venceu. Então Jesus viveu todos os aspectos da nossa humanidade. Aí está a glória de Deus, em ele ter vencido o diabo. Ele venceu o diabo como homem, ele venceu as tentações como homem, com a mesma carne nossa. Louvado seja o nome do Senhor. E na sua vivência, Jesus fez coisas extraordinárias. Ele não só pregou com autoridade e sabedoria, não só ensinou como nunca ninguém soube ensinar, mas ele também fez milagres. Ele curou, cego enxergou, paralítico andou, surdo ouviu. Ele libertou pessoas de possessões demoníacas. Ele multiplicou pães, peixes. Ele mostrou onde estavam os peixes na pesca maravilhosa, escondido, para que Pedro pudesse ter aquela realização que deixou ele abismado, tamanho o poder que Jesus mostrou de conhecimento sobre aquele lago. Enfim, Jesus ressuscitou mortos. Ele abençoou pessoas que estavam na obscuridade, pessoas que nunca foram enxergadas pela sociedade. Jesus foi capaz de enxergar. Ou seja, a obra de Cristo foi gloriosa, foi sobrenatural. Embora ele fosse homem, ele andou sobre as águas, deu poder a Pedro de andar sobre as águas. Ele lavou os pés dos discípulos, se fez servo. Enfim, Jesus em pouco tempo viveu coisas extraordinárias, coisas gloriosas. E esse versículo que acabamos de ler é uma promessa que ele faz a todos os seus servos, que quem crê nele, aquele que crê nele, é capaz de fazer as mesmas obras, ou obras maiores do que aquele tenha feito. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda. E qual o propósito dele nos dar esse poder e essa autoridade de fazermos as mesmas coisas que ele fez, ou até coisas maiores ainda? Por quê? Para que o Filho pudesse glorificar o Pai. Porque todas as vezes que nós pedimos no nome de Jesus alguma coisa, e ele fala de qualquer coisa, e o Senhor Jesus nos abençoa, é o nome de Deus que é glorificado nas nossas vidas e na terra. Olha que coisa tremenda. João vai dizer lá no final do seu evangelho, no capítulo 21, no versículo 25, que Jesus fez muitas outras coisas, além das que estão citadas nos evangelhos, na Bíblia, mas que não deu para ser registrado, porque se todas fossem, nem no mundo inteiro poderia conter todos os livros. Nós estamos falando de um estilo de vida glorioso, poderoso. E sabe qual é a boa que eu vim trazer para você? É que esse é o estilo de vida que o Senhor deseja para nós. Essa é a identidade que todo cristão deveria ter. Deus nos fez como mordomos dessa terra. Ele nos entregou a mordomia da terra. Ele disse para nós dominarmos sobre tudo, para nós termos domínio sobre as coisas. Claro que seria um domínio responsável, mas o Senhor nos deu. O Senhor, de todas as suas obras, de todas as suas criações, Deus lá em Gênesis, ele diferencia a criação do homem de todas as demais, porque quando ele foi criar todas as outras obras, ele simplesmente disse haja e houve. Mas o homem foi diferente. Com o homem, ele disse que faria a sua imagem e semelhança. E mais, após moldar o homem do pó da terra,
ele soprou em suas narinas do seu fôlego de vida. Dentro de mim e de você existe o fôlego de Deus. O que nos tornou a alma vivente foi o fôlego de Deus soprado dentro de nós. Então, além de sermos imagem e semelhança de Deus, nós temos o fôlego de Deus dentro de nós. Isso nos deu um poder enorme na nossa existência, que infelizmente esse poder foi se deteriorando. Essa identidade, uma identidade que é composta pelo fôlego de Deus, o ar de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Nós somos imagem e semelhança dele, mas infelizmente esse poder, essa bênção foi se deteriorando por causa do pecado, que foi corrompendo a nossa identidade, distorcendo a nossa identidade, quem nós somos de verdade. Olha que coisa tremenda. Se você pegar lá em Gênesis, você vai ver que o homem era capaz de ouvir os passos de Deus andando pelo jardim, ouvir o som dos passos de Deus andando pelo jardim. Essa é a verdadeira identidade do homem. Deus quer te dar essa capacidade de ouvir ele chegar na tua vida, de ouvir ele andar próximo de você, mas isso foi se perdendo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos homens que foram capazes de ver anjos, homens que foram capazes de enfrentar a fornalha de fogo ardente e não se queimar, e sair de lá sem sequer cheirar a fumaça, exalar o cheiro da fumaça. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e encontramos um homem como Elias, que Tiago vai dizer que era homem como eu e você, pessoa sujeita às mesmas situações que nós, ser humano, humanidade, mas que orou para não chover, e por 3 anos e meio não choveu. E quando ele entendeu que Deus falou com ele, que era hora dele voltar e se apresentar a Acabe, a Bíblia fala para nós que ele foi capaz de ouvir o som da chuva antes que a chuva chegasse, antes que qualquer gota de água caísse no solo. Ele ouviu o barulho da chuva. Que coisa profunda. Você está entendendo? Ele conseguiu ouvir o som de algo que ainda não tinha acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. Ouviu o som do futuro, aquilo que ainda estava por vir. É isso. Deus quer te levar, resgatar essa identidade em nós. É isso que eu estou querendo trazer para você, que você entenda que a sua aliança com Deus, a sua comunhão com o Senhor, se você viver ligado a Ele, com uma fé viva, verdadeira, vivendo na prática da palavra de Deus, você verá que você vai ser capaz de fazer obras maiores, até mesmo do que Cristo fez. Você será capaz de viver o sobrenatural, mesmo com as suas fraquezas humanas, mesmo em meio a toda a tentação que você às vezes se vê metido. Eu tenho certeza que a sua identidade é a identidade de alguém que tem senhorio sobre este mundo, é a identidade de alguém que é a imagem e semelhança de Deus, é a identidade de alguém que carrega dentro de si o fôlego de Deus, o ar de Deus que te fez alma vivente. Louvado seja o nome do Senhor. Elias ouviu o que estava para acontecer. A Bíblia diz para nós que ele subiu o monte e foi orar para pedir que aquele som que ele ouviu, aquele barulho da chuva que estava vendo, que estava chegando nos seus ouvidos, ainda que o céu estivesse limpo, não tivesse nuvem, não ventasse, ele dizia para Deus: eu escutei o som da chuva, então manda o som da chuva. E ele foi para o Carmelo buscar o Senhor sem desistir. Mesmo aquele moço dizendo para ele que não via nada, ele dizia: volta lá, porque eu escutei o som da chuva e vai vir uma abundante chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós, no lugar desse profeta, já teria desistido, já teria se entregado à realidade de um céu limpo, de um tempo de seca e de crise? Mas Elias ouviu o som. Infelizmente, muitos de nós temos preferido acreditar no que as pessoas vê do que naquilo que nós ouvimos de Deus. Quantas vezes Deus fala com você, mas alguém questiona aquilo que você ouviu e diz que vê diferente, e você vai atrás da visão de pessoas que não têm a mesma intimidade que você. Lembre-se, você tem o fôlego de Deus dentro de você. Lembre-se, você é a imagem e semelhança do Senhor. Lembre-se, você foi criado para exercer domínio, para exercer senhorio, para exercer mordomia sobre este mundo, não para ser comandado por este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente, aquele moço trouxe para o profeta a notícia de que ele via uma pequena nuvem do tamanho
do punho de um homem, da mão de um homem. E ele disse: então isso é suficiente porque vem uma abundante chuva por aí. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que logo os céus se enegreceram e o vento se levantou e uma pesada chuva começou a cair. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo na Bíblia Sagrada, eu dando um pulo lá no Novo Testamento, eu vejo Jesus mandando os discípulos fazer uma travessia, e quando eles estão no meio daquele lago, atravessando, enfrentando a tempestade, enfrentando o vento, aquela luta terrível, porque eles queriam se submeter à vontade do Senhor, porque foi o Senhor que mandou eles atravessar, e o vento pegou eles no meio do caminho, a tempestade, o mar se levantou no meio do caminho, e então Jesus vem andando sobre as águas para socorrê-los, porque essa é uma verdade. Todas as vezes que nós nos colocamos a obedecer ao Senhor, a seguir a sua direção, guarde isso no seu coração. Por mais que você enfrente dificuldade, Ele virá te socorrer, Ele virá te ajudar. E Jesus veio. E é interessante, porque quem vem andando sobre as águas não é Deus, é Jesus humano, é Jesus homem, 100% homem. Ele vem andando sobre as águas. E por que Jesus vem andando sobre as águas? Porque Ele queria que você refletisse acerca da sua natureza, acerca do poder que existe em você. Aleluia. Ele queria que você conseguisse entender o que significa ser imagem e semelhança de Deus, que se Ele foi capaz de andar sobre as águas, se Ele foi capaz de ordenar as ondas e ao vento para se acalmar, imagine se nós cremos nele e vivemos a nossa aliança de verdade como devemos viver, imagine o que não vamos ser capazes de fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E é lindo porque Pedro faz uma pergunta para Jesus estranha: se ao Senhor me ordene ir ter contigo. E diz a Bíblia que Jesus imediatamente disse: então vem. Por que Pedro faz essa pergunta? É que Pedro, ele tinha uma fé muito linda, uma fé muito ousada, e é isso que nós precisamos ter, essa fé ousada, essa fé desafiadora, essa fé que nos impulsiona a termos atitudes que nos levam para mais perto de Jesus. Pedro entendeu que se Deus falasse para ele ir, se Deus mandasse ele andar sobre as águas teriam que se curvar diante da vontade de Cristo. Aleluia! Está na hora de nós ouvirmos Jesus nos mandar andar sobre essas águas, fazer as águas turbulentas da luta, do mundo, da dificuldade, se curvar à vontade de Cristo na nossa vida. Pedro simplesmente tira o pé do barco e sai andando sobre as águas, Está na hora de nós refletirmos que não há limite para nossa capacidade se nos colocarmos debaixo da vontade do Senhor, se passarmos a viver na plenitude dos seus propósitos. Sabe por quê? Você é imagem e semelhança de Deus, você tem o fôlego de Deus dentro de você. Aleluia! Andar sobre as águas foi algo exclusivo de Jesus e de Pedro nesse mundo. Isso é para você entender o tamanho do potencial do ser humano na vontade de Deus, debaixo da mão de Deus. Deus quer te levar a lugares que estarão aquém, bem além da sua capacidade. Deus quer te levar a lugares que estão além da sua capacidade. Pedro, andando sobre as águas, ele nos deixou uma grande lição, que onde Jesus está, se eu conseguir enxergar aonde ele está, e se eu conseguir ouvi-lo, me chamar, eu posso ir, independente do que eu tiver que passar. Sabe por quê? Porque eu vou andar na confiança dele, sabendo que nem a água, nem o vento pode impedir que a vontade e o propósito de Deus se realize na minha vida. Ei, querido, você é imagem e semelhança de Deus. Você tem identidade. A sua identidade é de filho de Deus. A sua identidade é de filho do Altíssimo. É de irmão de Cristo. A sua identidade é de servo, de amigo de Jesus. Qual é o barco que você anda precisando sair? Hein? Qual é o próximo passo que você precisa dar para viver essa nova realidade com Cristo? Talvez você tenha várias desculpas para usar e me dizer que você deve permanecer nesse barco do comodismo. Talvez haja muitas razões para você argumentar comigo e explicar o motivo de você nunca ter andado sobre as águas e ter ficado aí acomodado no meio desses ventos e dessas tempestades, vivendo essa vida abaixo daquilo que Deus tem para você.
você, mas a verdade é que Deus está te chamando para se apropriar do fato de você possuir uma identidade de alguém que tem o fôlego de Deus dentro de você, de alguém que é imagem e semelhança dele. Lembre-se, isso significa que você é diferente de tudo que existe na terra, diferente de todos que estão aqui. Aquele Deus que fez um homem ouvir o som da chuva vir, aquele Deus que fez o homem andar sobre as águas, aquele Deus que deu capacidade ao homem de ouvir os seus passos chegando pelo jardim, é o mesmo Deus que é o teu Deus, e Ele te deu esse poder, Ele te deu essa autoridade, mas Ele quer que você resgate hoje essa comunhão com Ele. Ele quer que você volte a andar com o Criador, como Enoque andou com Deus. Ele quer que você volte a andar com o Criador. Existem benefícios para esse relacionamento. Estreite seus relacionamentos com Deus. Abra mão das coisas que estão disputando a tua atenção, roubando o teu foco. Abra mão das coisas que estão tirando você da direção do Senhor, e mantenha firme o seu olhar para Cristo, porque Ele quer te oferecer grandes benefícios da fé. Não se esqueça, você traz dentro de você o fôlego de Deus, e você é imagem e semelhança do nosso Todo-Poderoso. Lembre-se, tudo o que pedir Ele quer te dar. Que Deus te abençoe. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificação e dá o seu like, mas não perca a fé não. Ei, você tem identidade, você é imagem e semelhança de Deus, você tem fôlego do Senhor dentro de você, tá certo? Você tem fôlego de Deus dentro de você. Resgate a sua identidade.